Você já parou para refletir sobre as consequências de desobedecer a Deus? Quando escolhemos não seguir sua vontade, o que realmente acontece em nossas vidas? A Bíblia é clara ao nos alertar sobre os perigos da desobediência, e as Escrituras mostram que, muitas vezes, o afastamento de Deus não vem apenas de um erro imediato, mas de uma escolha consciente de desconsiderar seus mandamentos. Em Isaías 59:2, Deus diz: "Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça." O que acontece quando desobedecemos a Deus? A resposta é profunda e impactante. As consequências não afetam apenas o nosso relacionamento com o Criador, mas também têm um efeito direto sobre nossa vida diária, nossas escolhas e até mesmo o nosso destino eterno. Se você deseja entender mais sobre o que a Bíblia ensina sobre a desobediência e como evitar seus danos, fica comigo até o final deste vídeo. E se este conteúdo faz sentido para você, se inscreva no canal. Curta este vídeo e ative o sininho para não perder nenhuma reflexão profunda como essa. Vamos juntos aprender mais sobre a vontade de Deus e como viver em total obediência ao seu chamado. A desobediência a Deus não é apenas uma falha moral ou ética. Ela tem consequências espirituais profundas que afetam nossa vida em todos os aspectos. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, nos alerta de forma contundente sobre as consequências espirituais de nossas escolhas, especialmente quando escolhemos viver segundo a carne em vez de viver segundo o Espírito. Em Gálatas 6, 7 e 8, lemos: "Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna." Esses versículos ilustram um princípio espiritual muito importante. Tudo o que fazemos é uma semente que plantamos, e cada semente tem um tipo de colheita. Quando desobedecemos a Deus, estamos semeando para a carne, ou seja, nossas escolhas egoístas, baseadas em desejos temporários e muitas vezes contrários à vontade divina. O resultado dessa semeadura é a corrupção, o sofrimento e a separação de Deus. Semeando para a carne, estamos escolhendo viver de forma egoísta, priorizando nossos próprios desejos e vontades, muitas vezes ignorando os ensinamentos de Deus. Isso pode se manifestar de diversas maneiras, em ações impuras, atitudes egocêntricas, decisões que buscam agradar a nós mesmos em vez de a Deus. Em essência, estamos escolhendo viver sem considerar o que Deus tem para nós. As consequências espirituais dessa escolha são devastadoras. A Bíblia nos ensina que a carne, que representa nossa natureza humana caída, está em constante oposição ao Espírito de Deus. Em Romanos 8:7, Paulo explica: "A mente carnal é inimiga de Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser." Ou seja, a desobediência nos coloca em uma posição de rebelião contra Deus, o que gera uma separação entre nós e o Criador. Isso pode levar a um endurecimento do coração, a uma perda de sensibilidade espiritual e até mesmo ao afastamento de sua presença. Em Efésios 4:18, Paulo descreve aqueles que vivem afastados de Deus como sendo alheios à vida de Deus, pela ignorância que neles há, pela dureza do seu coração. A desobediência prolongada pode fazer com que nossa consciência se embote, tornando-nos insensíveis ao Espírito Santo. Quando isso acontece, começamos a viver como se Deus não estivesse mais presente em nossa vida, o que é uma das consequências mais trágicas da desobediência. Porém, a boa notícia é que a Bíblia também nos apresenta a solução: semear para o Espírito.
Quando escolhemos viver de acordo com a vontade de Deus, buscando sua direção e obedecendo a seus mandamentos, semeamos para o Espírito. Isso resulta em frutos espirituais que nos aproximam de Deus, promovem a paz interior e nos conduzem à vida eterna. Gálatas 5, 22 e 23 nos lembra dos frutos do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando semeamos para o Espírito, esses frutos começam a manifestar-se em nossa vida. A obediência a Deus não apenas nos traz proximidade com Ele, mas também nos transforma internamente, refletindo o caráter de Cristo em nosso viver diário. Além disso, essa obediência resulta na promessa da vida eterna. A desobediência traz a morte espiritual, mas a obediência nos conduz ao viver eterno com Deus, conforme a promessa de Jesus em João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. M1 Samuel 15, 22. O profeta Samuel se dirige ao rei Saul com uma mensagem clara e direta. O Senhor tem grande prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor. Essa declaração de Samuel é uma das lições mais profundas que podemos aprender ao refletir sobre a relação entre Deus e o ser humano. O contexto desse versículo é a repreensão de Deus ao rei Saul, que em vez de obedecer às instruções claras dadas por Deus, decidiu tomar uma ação própria, achando que seus próprios sacrifícios e esforços seriam suficientes para agradar a Deus. Samuel enfatiza que a obediência é mais importante para Deus do que qualquer ritual ou oferta. O próprio Deus não está interessado em sacrifícios vazios ou atos religiosos que não vêm de um coração sincero. Em outras palavras, não importa o quão grandes ou impressionantes sejam nossas ofertas, se não forem acompanhadas de uma obediência verdadeira, elas são inúteis aos olhos de Deus. Isso nos leva a refletir sobre como a desobediência pode afetar nossa vida prática e espiritual, de maneira significativa. Deus valoriza mais a obediência que o sacrifício, porque a obediência reflete um coração alinhado com a sua vontade. Em 1 Samuel 15, 22, o profeta Samuel explica que o Senhor prefere que cumpramos o que Ele nos diz em vez de realizar rituais religiosos. A obediência verdadeira vem de um coração que reconhece a soberania de Deus e deseja viver de acordo com sua vontade. Quando desobedecemos, estamos afirmando que sabemos mais do que Deus sobre o que é melhor para nós. Isso não só nos afasta de seu plano perfeito, mas também nos coloca em uma posição de rebelião, em que tentamos agradar a Deus de maneira que Ele não pediu. Em Mateus 7, 21, Jesus também nos ensina que nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso nos ensina que as boas intenções, os rituais ou as palavras não são suficientes. A verdadeira obediência é o que importa. Quando desobedecemos a Deus, nossa vida prática se torna confusa e desorganizada. Saul, ao não seguir as instruções de Deus de destruir totalmente os amalequitas e ao tentar justificar sua ação com a oferta de sacrifícios, acabou criando uma situação ainda mais difícil para si. Em 1 Samuel 15, 23, Samuel declara: a desobediência é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e ter culto a ídolos. Saul não apenas desobedeceu, mas também se tornou obstinado em sua decisão errada, tentando manipular a situação para que parecesse correta. Esse tipo de atitude leva a um afastamento de Deus, pois a obediência implica um relacionamento de confiança e submissão a Ele. Em nossas próprias vidas, as escolhas erradas que surgem da desobediência frequentemente geram problemas que poderiam ser evitados se estivéssemos em sintonia com a vontade de Deus.
Quando tomamos decisões baseadas no nosso próprio entendimento, em vez de buscar a direção divina, criamos confusão em nossas vidas. Isso pode se manifestar em relacionamentos quebrados, problemas financeiros, crises emocionais e espirituais e muitas outras áreas da nossa vida. A desobediência coloca em risco nossa paz interior e nos afasta da harmonia que Deus deseja para nós. Ainda que a desobediência traga confusão e sofrimento, Deus oferece o caminho da restauração. O exemplo de Saul nos ensina que quando nos afastamos de Deus, as consequências podem ser sérias, mas com um coração arrependido, Ele sempre está disposto a nos restaurar. Em 1 João 1:9, a Bíblia nos lembra que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mesmo quando falhamos, o Senhor está pronto para nos perdoar, renovar nosso espírito e nos trazer de volta à sua vontade. A obediência verdadeira é a chave para uma vida alinhada com o propósito de Deus. Quando obedecemos, a nossa vida se torna mais clara, mais focada e mais de acordo com o que Deus deseja para nós. Podemos confiar que Ele tem planos bons para nossas vidas, e ao segui-los, experimentamos paz e harmonia, tanto com Ele quanto com aqueles ao nosso redor. Mesmo quando erramos, Deus nos convida ao arrependimento. Esse é um dos pilares centrais da mensagem do Evangelho, o amor incondicional de Deus, que nunca desiste de nós, mesmo quando tomamos decisões erradas. A graça dele não é um recurso limitado ou condicional, mas uma fonte inesgotável de perdão e restauração para todo aquele que se volta com sinceridade. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que falharam, caíram, erraram feio, mas encontraram restauração no coração arrependido. Um dos casos mais marcantes é o de Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Pedro caminhou com Cristo, ouviu seus ensinamentos, viu os milagres e até declarou que jamais o abandonaria. No entanto, no momento mais difícil, quando Jesus foi preso, Pedro negou o Mestre 3 vezes, com medo de ser preso ou perseguido também. A negação de Pedro foi grave. Ele não apenas falhou em permanecer ao lado de Jesus, mas fez exatamente o que prometeu que nunca faria. E ainda assim, após a terceira negação, quando o galo cantou, como Jesus havia profetizado, Pedro caiu em si. A Bíblia diz que ele chorou amargamente, Lucas 22:62. Esse detalhe é importante. O arrependimento verdadeiro não é apenas remorso ou tristeza pelo erro, mas uma dor sincera que nos move ao reconhecimento da falha e ao desejo de mudança. O que torna Pedro uma figura tão poderosa nesse contexto é que, mesmo após sua falha, ele foi restaurado por Jesus. Após a ressurreição, em um encontro cheio de significado, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: "Tu me amas?" João 21:15-17. Para cada negação, uma afirmação de amor e um novo comissionamento: "Apacenta as minhas ovelhas." Jesus não apenas perdoa Pedro, mas o reintegra à missão, mostrando que a queda não é o fim da história para quem se arrepende de verdade. Esse mesmo princípio se aplica a nós. Todos erramos. Todos temos momentos de fraqueza, de escolhas erradas, de distanciamento da vontade de Deus. Mas a boa notícia é que a restauração está disponível. Deus nunca rejeita um coração quebrantado e contrito. Salmos 51:17. Não importa o tamanho da falha, o que ele busca é um coração disposto a reconhecer o erro, pedir perdão e recomeçar. Contudo, é importante entender que arrependimento não é apenas um sentimento, mas uma atitude. Requer humildade para admitir que erramos, fé para crer que Deus pode nos perdoar e coragem para mudar de direção. Muitas vezes, a restauração não acontece de forma instantânea. Assim como Pedro teve um processo, nós também podemos ter que lidar com consequências, reconstruir relacionamentos ou restaurar a confiança.
Mas o ponto central é que Deus está conosco nesse processo. A graça de Deus é transformadora. Ela não apenas nos livra da culpa, mas nos capacita a viver de forma diferente. Um coração que foi perdoado é também um coração moldado para obedecer. O retorno para a obediência começa com o arrependimento, mas se sustenta com uma vida de entrega, confiança e comunhão com Deus. Portanto, se você falhou, não se entregue à condenação. Volte-se para Deus. A restauração é possível. Assim como Pedro, você pode ser levantado novamente não apenas para seguir em frente, mas para cumprir o propósito que Deus ainda tem para a sua vida. E é isso, minha gente. Se essa mensagem falou ao seu coração, se te fez refletir ou te encorajou de alguma forma, não guarde só para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Vamos juntos espalhar a palavra e edificar mais vidas. Não se esqueça de curtir, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E claro, se você ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho das notificações, para não perder nenhum conteúdo novo que vem por aí. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.